Finalmente, eu desencalhei meu primeiro livro do ano. Yeah! Mas olha, esse livro me fez pensar, será que o Charlington Lee não se perdeu no mistério? Hoje eu vou falar de Procure nas Cinzas. Primeiro sem spoiler, depois com spoiler, porque tem coisas que precisam ser ditas. Para quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu postei um vídeo falando de 12 livros que eu preciso desencalhar em 2026. Aquele livro que fica ali na estante assim, ó, te encarando, te julgando. E esse foi o primeiro da lista. Eu vou deixar um card em algum lugar aqui do canto para você assistir depois e já saber quais são os livros que vêm por aí. O livro se passa a partir de um pano de fundo bem pesado, o ataque terrorista às duas torres gêmeas, o World Trade Center. A Victoria Ford, ela está sendo acusada de ter matado um escritor famoso. E no dia do atentado, a Victoria se encontra em uma dessas torres. Desesperada, ela, antes de morrer, ela acaba ligando para a irmã dela, para Emma, e deixa um recado dizendo para a irmã provar sua inocência a todo custo, que ela o amava, mas que ela não matou o escritor famoso. O caso fica abandonado por 20 anos até que uma evolução de tecnologia forense permite identificar o DNA de uma das vítimas do ataque, que é simplesmente Victoria Ford. E é aí que entra a Avery Manson, uma apresentadora de TV famosa, que tem um faro jornalístico. E com essa notícia, ela vê uma grande oportunidade para poder alavancar a sua carreira. O que ela não imaginava é que, à medida que ela vai montando ali o quebra-cabeça, os seus próprios segredos poderiam também vir à tona. Agora vamos às minhas considerações sem spoiler. Geralmente, quando eu pego um livro do Charlinho, porque eu sou assim já, íntima dele, eu fico imersa na história logo de cara, desde o começo, ele já me prende. Porém, não foi isso que aconteceu com Procure nas Cinzas. Eu fiquei assim, tendo uma dificuldade de engrenar na trama, não estava despertando uma curiosidade imediata, como sempre ele faz comigo, a sensação que eu tenho, sabe? Porém, quando vai chegando ali na metade do livro, aí realmente essa sensação, esse sentimento muda, porque da metade do livro para o fim, eu devorei assim, ó, em 2 tempos. O autor adora escrever histórias em paralelo, que você pega ali no começo da trama e pensa, não faz nenhum sentido, mas que no final as histórias acabam se cruzando e tudo se conecta. Nesse livro acontece isso, mas de uma forma diferente, porque as histórias não chegam exatamente a se sobrepor. O que a gente vê ali é um surgimento de outros personagens e percebemos que cada um tem um rabo preso. Não que a construção seja ruim, mas eu senti a sensação de ter lido ali o final, eu percebi que a história da Avery acabou ofuscando a história que deveria ser principal, que é da Victoria. Então eu fiquei meio assim, sabe? Não encaixou assim muito bem. A história da Avery eu achei mais surpreendente e bem elaborada, mais desenvolvida. Já a da Victoria, eu achei que os acontecimentos foram bem corridos e menos aprofundados, o que é irônico, dado que a história da Victoria é o que está na sinopse, deveria ser a principal. No geral, é uma leitura boa, não é o meu preferido do autor, mas também não é uma leitura ruim. Dá para passar o tempo com ele de boa. Agora, a partir daqui, entra o spoiler. Se você não gosta, pode sair do vídeo, mas não se esqueça de se inscrever no canal, dar like, para eu trazer mais conteúdos literários por aqui.
Como eu disse, a história da Avery é muito mais elaborada. Eu fui surpreendida com a notícia que o irmão dela estava vivo e que, na verdade, ele tinha descoberto as falcatruas dos pais deles e que o cara era um criminoso, mor, mas como ele estava envolvido, poderia recair também para ele. Então, eles tiveram a brilhante ideia, entre irmãos, de forjar a própria morte do cara, do irmão dela. Então, isso não passou pela minha cabeça. E aí, ao mesmo tempo que ela tá ajudando o irmão a fugir do país, ela entrega o pai à polícia. Então, eu achei essa parte interessante, porque ela é cheia de tensão, dilemas morais e consequências, sabe? E eu achei bem maneiro. E descobrimos que o nome verdadeiro não é Avery Manson, mas sim Claire. Esse é o nome verdadeiro dela, só que ela queria se desvincular do nome do pai, já que ele é um criminoso. Essa questão do nome foi uma parada legal, porque adicionou uma camada ali de uma identidade construída, mentiras, questão de sobrevivência. Teve aí um romance da Avery com o detetive, ex-detetive do caso da Victoria, mas assim, foi neutro, foi neutro. A gente vê ali que o Walt ele entra na história para poder ajudar a resolver o caso da Victoria, mas ele acaba ajudando ela a fugir com o irmão do país e entregar o pai dela, sabe? Ele acaba ajudando mais nesse caso do que o caso da Victoria. Agora, focando no caso da Victoria. Quando falam que foi encontrado restos mortais, na minha cabeça, eu pensei uns 2 ossinhos, 3 ossinhos na minha cabeça. Mas no decorrer da leitura, a gente descobre que foi um dente. Um dente. E eu fiquei pensando, será que dá para fazer um baita de um documentário que foi encontrado um dente no atentado das 2 Torres Gêmeas de 20 anos atrás, por conta da Victoria Ford estar relacionada a um caso também de 20 anos atrás, sendo suspeita de um assassinato por causa de um dente? Será que isso chama atenção? Sei lá, porque não foi encontrado o corpo dela, foi encontrado um dente, não sei. Na minha cabeça não fez muito sentido isso, de verdade. Mas quando eles falaram que era um dente, eu falei, essa mulher tá viva. Agora sobre a ligação. A Victoria deixou uma mensagem desesperada para a irmã, pedindo para ela provar sua inocência a qualquer custo. E que ela realmente amava o cara, mas que não matou ele e tudo mais. Ok. Ela de fato consegue sair do prédio e, por conta de estar sendo a principal suspeita de um assassinato de alguém que ainda é famoso, ela decide fugir com a ajuda da amiga dela para a Grécia. Até aí, ok. Só que aí, no final das contas, a gente vai descobrir que a Victoria era realmente a assassina do escritor famoso, que ela estava tendo um caso lá e vice-versa. E que ela de fato matou o cara porque ele engravidou a esposa dele, sendo que quando era ela que estava grávida, ele a convenceu ali de fazer um aborto. E nessa que ele a convenceu de fazer um aborto, teve complicações e isso fez com que ela não pudesse mais ter filho. Mas ela pensou, poxa, você me disse que não estava se envolvendo com a tua esposa. E aí tu engravidou tua esposa? Ela logo, ó, arrasta pra cima nele. Até aí, ok, ficou até interessante essa história. Mas aí eu fiquei refletindo, então por que raios a Victoria deixou a mensagem lá para a irmã, para ela provar a inocência? Ela nunca contou para a irmã que estava viva, a irmã acha que ela morreu até agora. E assim, para quê? Porque se a irmã realmente conseguisse alguma prova do caso, só ia provar mesmo que ela era culpada, não é mesmo? Então não era mais fácil deixar passar, que fosse esquecido, até porque ela conseguiu fugir, sabe? Eu acho que não fez sentido ela deixar aquela mensagem para a irmã aos 45 do segundo tempo, achando que ia morrer, acabou não morrendo, dizendo que era inocente, já que ela não era inocente. Pra mim não fez sentido algum, de verdade.
Por conta dessas coisas, eu achei a história da Victoria muito corrida. O problema não foi o desfecho, mas sim a construção dele. Porque à medida que ia sendo assim desvendado os acontecimentos, eu meio que já previa, não foi nada surpreendente como foi o da Avery, sabe? Como eu disse, não é um livro ruim, mas com certeza o Charlinho tem livros melhores. Inclusive um lançamento da Faro Editorial que foi lançado em agosto do ano passado, Teia de Mentiras. É muito bom, muito bem construído. Eu devorei em um dia. Então, assim, esse aí já deixo para recomendar para vocês também. Muito obrigada por ter ficado até aqui e não deixa de se inscrever no canal. Agora eu quero saber aqui nos comentários, esse livro funcionou para você ou deixou também aquela sensação que poderia ter sido melhor? Até a próxima!